Saiu. E aí, acho que agora vai, né? Todo mundo animado para sábado? Animado, eu ia na sábado, nem no SESC. Oi, minha de casa, tudo bem? Eu assisti uma mega. Depois eu quero. Não sei tirar isso. Aperta no X. É só apertar no X, só que isso não aparece para mim. Alguém sabe resolver? Se alguém quiser sentar aqui e resolver, porque assim, se depender de mim, não vou conseguir resolver. Alguém quer ou tá de boa aí? Quer vir? Venha resolver. Apareceu uma vez? Apareceu. Graças a Deus. Então, na aula passada, a gente começou a falar da digoxina, tá? Bora prestar atenção? E agora a gente vai concluir a aula de insuficiência cardíaca. Então, vamos lá. Vamos ver se a filha... Isso, está demandando uma energia. Teoricamente, essa aula online é para turma de segunda, né? Que não teve aula. Só que se a aula for uma merda, a turma de segunda vai ficar sem aula nenhuma, praticamente. E aí eu tô contando que a turma de segunda vai fazer um motim para ela fazer uma aula online segunda, entendeu? Sim. Aula online todo dia. Deixa isso aí embaixo, você vai ter que conversar. Não me enxergar, que não aparece, mas tá um pouco impaciente. Tá aparecendo aí o mouse? Aí, o problema é que não tá passando, não entende? Entende? Se passar na mão, a gente vai. Mas você vai passar agora? É nóis, muito obrigada. É nóis, bora. Bora, concentra. A gente se concentrou aqui, até eu se concentrei. Bom, então a gente vai falar agora sobre o tratamento dos pacientes portadores de insuficiência cardíaca. A parte da farmácia, tá? O que a gente tem de aplicado, mostrando evidências, na insuficiência cardíaca com direção reduzida. Então, a maior parte da aula que a gente vai ver, os tratamentos que reduzem a mortalidade são relacionados a IC-FEP, ok? Quando for IC-FEP, eu vou sinalizar. Então, vamos raciocinar como um paciente portador de IC-FEP, fração de ejeção reduzida.
Então, vamos imaginar um paciente com insuficiência cardíaca sistôlica. Se eu tenho insuficiência cardíaca sistôlica, eu tenho um estado de hipovolemia relativa, né? Então, eu tenho dificuldade de perfusão dos tecidos. Isso leva à ativação de dois mecanismos compensatórios. Então, o que é que o meu corpo pensa? Eu preciso reperfundir. Vamos reter mais líquido, tá? Vamos aumentar a frequência cardíaca para a gente conseguir fazer essa perfusão. Então, a gente ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona e ativa o sistema cinético. Esses mecanismos compensatórios fazem com que o paciente dê aquela respirada. A princípio, ele melhora, porque melhora a perfusão, de fato. Tá? Esses mecanismos compensatórios, que a curto prazo melhoram o paciente, vão ser os mecanismos que vão aumentar a mortalidade a médio e longo prazo. O que ocorre? Durante esse período de compensação, eu tenho o que a gente chama de remodelamento cardíaco. Então, começa a mudar a estrutura cardíaca para tentar compensar essa hipovolemia relativa. Então, olha, o ventrículo ele passa a dilatar para encher mais e bombear mais sangue, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a contratilidade. Ok. Pela ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tem aumento de volemia. Ok, a gente viu isso. Porém, esse ventrículo continua a dilatar progressivamente, levando ao remodelamento cardíaco, e esse remodelamento cardíaco é o que aumenta a mortalidade a médio e longo prazo. Então, quando a gente vai entrar com drogas para reduzir mortalidade, a gente vai entrar com as drogas que atuam no remodelamento cardíaco. Tá? Inclusive, se a gente for pensar bem, se eu for atuar no remodelamento cardíaco, eu vou atuar em mecanismo compensatório. O que ocorre quando a gente atua em mecanismo compensatório? O paciente ele pode piorar transitoriamente. Isso pode acontecer, tá? E a gente já sabe que isso pode acontecer. Então, quem são as substâncias que promovem remodelamento? Para a gente construir um raciocínio. Então, angiotensina 2. A angiotensina 2 age sobre os receptores de angiotensina, promovendo apoptose, proliferação de fibroblastos, ou seja, fibrose, né? Substitui o tecido funcionante por um tecido cicatricial, e liberação de nora e aldosterona, que são duas outras substâncias que também são implicadas no remodelamento. A aldosterona promove fibrose e a nora promove um efeito chamado miocardiotóxico, que acaba reduzindo a médio e longo prazo a performance cardíaca. Ok? Bom, por outro lado, tá? Nós temos o sistema dos peptídeos natriuréticos, que, entre aspas, são como se fosse uma defesa. Então, os peptídeos natriuréticos, eles são secretados em resposta ao aumento da pressão das células. E eles vão promover, olha, vasodilatação, diminuição de pressão, diminuição do tônus simpático, natriurese, né? O peptídeo natriurético, diminuição da vasopressina, diminuição da fibrose, diminuição da aldosterona. Então, a gente tem vai tratar, o meu objetivo é a gente vai bloquear, tá? O que promove o remodelamento e vamos tentar poupar as substâncias que são benéficas nessa situação. Então, a angiotensina 2, a gente vai tentar bloquear a aldosterona, a adrenalina e os peptídeos natriuréticos, a gente vai tentar poupar nesse paciente. E aqui a gente tem as drogas que atuam em cada um deles. Então, na angiotensina 2, a gente pode fazer o bloqueio com o inibidor de ECA ou com o inibidor da neprilizina, receptor de angiotensina, que é uma droga nova que a gente vai conhecer hoje. Com a aldosterona, a gente também atua com os antagonistas mineralocorticoides, né? Qual é o exemplo? Quem é antagonista mineralocorticoides? Espironolactona, né? Que pode ser chamado também de diurético poupador de potássio, mas a gente está usando aqui para remodelamento, então, para fazer bloqueio mineralocorticoide. Sistema adrenérgico com beta-bloqueador e os peptídeos natriuréticos, a gente vai tentar poupar com o inibidor da neprilizina, receptor da angiotensina. O que é a neprilizina? Então, bora raciocinar aqui. A neprilizina degrada a bradicinina. O que a gente já tinha falado sobre a bradicinina? Com que outra droga? Inibidor de ECA. Inibidor de ECA acumula bradicinina. Pelo qual o paciente se mantém com efeito antipertensivo. Depois de ter a normalização da angiotensina, é via bradicinina.
que é a mesma bradicinina que causa a tosse, o efeito adverso, tá? Mas aqui, na insuficiência cardíaca, a bradicinina, ela atua como uma substância antirremodelamento. Então, aqui, na insuficiência cardíaca, o inibidor de ECA, ele é superior ao GRAF, tá? Lembra que lá na aula inicial eu disse, olha, geralmente eles são iguais, mas na insuficiência cardíaca, o IECA ele chega primeiro do que o GRAF, por conta desse efeito da bradicinina. Então, a neprilisina degrada tanto a bradicinina quanto os peptídeos natriuréticos. Aí, o que vai ocorrer? Eu vou fazer a inibição da neprilisina. Então, se eu inibo a neprilisina, a gente vai acumular a bradicinina e vai acumular os peptídeos natriuréticos. Então, essa é uma molécula, tá? Que é o sacubitril valsartana, numa molécula só. Então, a gente tem inibidor de neprilisina associado a um receptor da angiotensina, que é uma tana, né? Que são os BRAs, né? Valsartana, olmesartana. Todas as tanas são BRAs, certo? Esse slide, ele mostra para a gente todas as drogas que reduzem mortalidade na insuficiência cardíaca. Nem todo paciente a gente vai usar todas, mas essas são todas as drogas que comprovaram reduzir mortalidade. Então, a gente tem aqui inibidor de ECA, tá? Intuitivo, a gente viu lá, então, as evidências seguiram a nossa lógica de raciocínio, né? Nem sempre segue, mas na insuficiência cardíaca seguiram. Então, a gente tem inibidor de ECA, BRA, cadê o inibidor da neprilisina? O inibidor da neprilisina que a gente já viu, tá? Os inibidores de SGLT2 que a gente também já viu. O beta-bloqueador, que faz fazer bloqueio adrenérgico, e o antagonista mineralocorticoide, que é espironolactona. Quem lembra como é que o inibidor da SGLT2 atua? Ele atua inibindo o SGLT2 que faz a... Ele faz sódio e glicose. Sódio e glicose. E de que forma ele atua melhorando os pacientes portadores de insuficiência cardíaca? Estimula a natriurese. Estimula a natriurese, é legal, né? Porque quando estimula a natriurese, chega mais sódio na mácula densa, desliga o sistema de aldosterona, massa, é o principal. Oi? Aumenta a diurese, promove natriurese. Sim. Fala um pouquinho mais alto. É um diurético de alça. Tá. O diurético de alça não pesa. O que ele pode fazer? Esse paciente desidratado, ele tem uma insuficiência renal pré-renal, por desidratação, mas não intra-renal, tá? Ele não lesa tudo, tá? Isso é importante a gente saber. Ele não promove lesão renal. Alguns pacientes pioram a função renal quando a gente carrega a mão no diurético, tentando fazer com que o paciente fique mais confortável, por exemplo, com edema de pulmão, ou com crepitação em base ali, cronicamente, a gente aumenta o diurético, a função renal pode subir. Mas a insuficiência renal pré-renal. Não está chegando sangue suficiente para filtrar, tá? Mas o fato dele promover natriurese é legal, a gente já viu aqui, a promoção de natriurese é legal, né? O aumento do sódio na mácula densa faz a gente desligar o sistema renina de atenção do cérebro, mas não é o principal mecanismo. Lembram da glicosúria? Quando a gente tem glicosúria, o que acontece? Produção hepática de quê? Corpos cetônicos. Então, eu tenho produção hepática de corpos cetônicos pela glicosúria, e isso faz com que eu melhore a performance cardíaca, porque é um substrato energético melhor do que a glicose. Então, esse acúmulo de corpos cetônicos, ele beneficia o coração. Esse mesmo acúmulo de corpos cetônicos é uma preocupação em outra situação. Se o paciente portador de GM1000, né, eu não posso usar, porque por conta dessa produção de corpos cetônicos, eu não posso perder essa modulação. Até o paciente da M2, que esteja muito consumido com hiperglicemia significativa, usando dose alta de insulina descompensado, a gente também tem receio dessa produção acelerada de corpos cetônicos baixando o pH, tá? Por quê? Porque é o máximo. Então, pode causar acetoacidose euglicêmica. Euglicêmica porque a droga está promovendo glicosúria, está baixando a glicemia sérica. Mas os corpos cetônicos estão sendo produzidos, o pH está baixando.
Então, o paciente ele chega na emergência com sintomas de cetoacidose diabética, você vai medir glicemia acreditando que está naqueles valores habituais, 400, 500 HI, e está uma glicemia de 200 e um pouquinho. Né? Fala contra uma cetoacidose? Habitualmente, sim. Mas em uso do SGLT2, não. O que a gente chama de cetoacidose euglicêmica. Certo? Ok. Então, essas são as drogas. E a gente vai aprender aonde a gente coloca cada droga. Antes de começar esse slide, tá? Vamos fazer uma observação. A nossa diretriz é mais antiga do que a diretriz americana. Eu já trago para vocês aqui a diretriz que a diretriz americana traz, tá? Na nossa diretriz brasileira, a gente ainda não tem o sacubitril valsartana como primeira opção. Na nossa diretriz brasileira, o sacubitril valsartana entra em que situação na IC? Então, naqueles pacientes que estão em uso de inibidor de EPA ou BRA, tá? E que ainda estão sintomáticos. Aí eu tiro um e boto o outro. Mas a americana, ela já coloca, comece com sacubitril valsartana. E a gente já tem sacubitril valsartana no SUS, aqui no Brasil, tá? Para alguns pacientes que fecham critérios para conseguir pegar a medicação. Assim como os análogos de insulina, assim como a dapagliflozina, a gente consegue pelo SUS fechando critério, a gente também consegue sacubitril valsartana. Então, a gente vai comentar o que a gente tem feito hoje, depois eu vou dizer o que muda em relação à diretriz brasileira. Então, a diretriz americana, ela traz o sacubitril valsartana, veja só, como nível de evidência lá, nos pacientes portadores de CFE, tá? Então, olha aqui do ladinho, eu coloquei as classes funcionais. Da classe funcional de 1 a 4, esse paciente estaria usando combo também, guardar, que é combo, está usando tudo, a não ser que tenha contraindicação. Tá? Sacubitril valsartana associado a um beta-bloqueador, associado a um inibidor de SGLT2. Todo mundo junto, a não ser que eu tenha contraindicação. E os beta-bloqueadores, eles começam a seguir a mesma lógica de raciocínio que a gente já seguia para DAC. Para DAC, a gente já usava 3 beta-bloqueadores, que eram os comprovados. Aqui na IC, a gente também está seguindo essa linha agora. Qualquer beta-bloqueador, não. Os mesmos que a gente usava na DAC são os que a gente vai usar aqui na IC. Ou carvedilol, ou metoprolol, ou bisoprolol. Estão viajando ou estão acompanhando? Estão acompanhando. Tá. Carvedilol é um beta-bloqueador seletivo ou não seletivo? Prova sábado. Socorro, meu pai. Quarta-feira. É não seletivo. O que ele tem de interessante, de legal? Qual é a particularidade do carvedilol? Ele faz bloqueio alfa-periférico. Ele faz bloqueio alfa-periférico também. Ele faz vasodilatação periférica, tá? O que o carvedilol tem de interessante é que, apesar dele não ser seletivo, ele faz bloqueio alfa. E aí, o bloqueio alfa-periférico faz vasodilatação, tá? É uma coisa interessante dele. Os inibidores do SGLT2, então, classe funcional de 1 a 4. O paciente está usando tudo. Sacubitril valsartana, beta-bloqueador, inibidor de SGLT2. O beta-bloqueador pode ser ou carvedilol, ou metoprolol, ou bisoprolol, tá? E a partir da classe funcional 2, de 2 a 4, entra o antagonista da aldosterona, que é a espironolactona. Então, esse é o raciocínio que a gente faz. O que é que muda na diretriz brasileira? A diretriz brasileira, ao invés de sacubitril valsartana, aqui está IECA ou BRA. E aí, na diretriz brasileira, o sacubitril valsartana entra como uma possibilidade se o paciente mantiver sintomas com IECA e BRA. Aí, ó, tira o IECA e BRA e bota sacubitril valsartana. Uma coisa que vocês confundem muito, sabe o que é? Vocês me perguntam novamente no final da aula. Professora, quer dizer que sacubitril valsartana pela brasileira entra nos pacientes que têm contraindicação ao IECA e ao BRA? Não. Porque ali dentro, para se contraindicar o BRA, contraindica todo mundo de mão dada, ó, todo mundo para a caixinha não pode. O IECA não pode. Se o IECA não puder, o BRA não pode, e o sacubitril valsartana também não pode. Ok? Quais são as contraindicações a IECA e BRA?
Pronto. Mas a gente lembra que aquele ponto de corte de 30 foi bom. Então, assim, ele pode ter um clearance menor do que 30, mas se ele subir creatinina acima de 30% no nefropatia, e aqui muda um pouquinho, acima de 50%, a gente suspende. Tá? Então, se a gente suspender o IECA, o BRA também não pode. O vitrovalotão também não pode. Vai todo mundo de mão dada para a caixinha da comunicação. Tá? Hoje, a gente pode usar muito mais do que a gente podia. Porque hoje a gente pode usar com clearance menor que 30. Todo mundo acompanhou que a gente pode usar IECA e BRA com clearance menor que 30? A gente não usa, a gente recua. Se esse paciente com clearance menor que 30 começar a pulsar com hipercalemia não controlada, o potássio começou a subir, dieta não resolve, a gente tem que, recua. Fora isso, não. Ou outra situação que a gente recua é aquele paciente que já está ali com taxa de infecção em torno de 15, que já está iniciando, já é para iniciar o processo de confecção de fístula, para hemodiálise e entra em uremia. Aí, nessa fase, até a gente resolver a vida dele, a gente recua, o inibidor de ECA e BRA. Tá? Confeccionou fístula, pererê, a gente, retorna, pode retornar. E por que esse apelo ao IECA e ao BRA? Porque reduz mortalidade. Então, droga que reduz mortalidade, a gente se apega mesmo. A gente tenta não deixar de usar, só não usa se tiver jeito. Mas se a gente conseguir usar a medicação, a gente vai usar para que esse paciente ele viva mais tempo. Tá? Então, esse seria o combo para ICFE. Aí, vamos ver aqui outras drogas aonde entrariam. Você quer perguntar alguma coisa? Sério? Não? Diuréticos. Diuréticos reduz mortalidade? Não. Mas eu posso precisar usar. Né? Se eu tiver congestão. E aí, quem falou? Ou fala padrinho. Congestão, pode falar para fora. Congestão, pode falar. Veja só, uma coisa interessante do diurético, né? É essa questão que eu estava conversando com... Como é seu nome de preto? Wesley. Pronto. Que o Wesley falou. O paciente com insuficiência cardíaca é o famoso paciente com lençol, que é o paciente do lençol. Imagine que eu tenho um lençol e eu vou cobrir o pé e eu descubro a cabeça. Eu vou cobrir a cabeça e eu descubro o pé. E fica nesse reme-reme. Então, vamos imaginar, né, e visualizar essa situação com uma paciente real que eu tenho. Então, essa paciente, normalmente, ela interna após a de festa, tá? Porque ela é gulosa e ela come tudo que ela quer. Então, ela come tudo e aí faz uma retenção por conta do excesso de sódio, faz congestão pulmonar e assim. Depois de Semana Santa, São João, Natal, Réveillon, ela tá na emergência. E aí, beleza, tá lá com gesta, tá? Espinéia, a gente faz o diurético. Casídico de alça, que aí eu promovo uma natriurese maior. Ela interna, usa o diurético de alça. No dia seguinte, a gente vai lá visitá-la de manhã. E aí, dona fulana tá... Seco ela para secar, eu seco aqui também. Aí sobe ureia e sobe creatinina. Aí a gente tem que tatear a dose do diurético, que deixe ela confortável e que o rim esteja pelo menos ali, meia boca. Que ele consiga segurar a onda. Então, a gente vive nessa linha tênue de equilíbrio. Tá? O paciente da insuficiência cardíaca é um paciente que é difícil de manejar nesse sentido. Ele pode descompensar, tem que aumentar diurético. Na hora que aumenta diurético, efeito adverso que a gente tem, hipocalemia, não pode dar? E se ele está usando digoxina, aumenta o risco de intoxicação gentálica. Então, a gente precisa estar sempre atento a esse paciente. Oi? Não ouvi. Ai, me lembro. Você tinha autopsia? Tem alteração visual. Agora, se é amarelo, eu não sei. Aí você vê que a gente faz. Mas veja bem, viu? Que aconteceu. Vai que é, né? Eu já falo chique, xantopsia. Já vai olhando aí. Então. É esse mesmo? Então, a alteração visual que ele tem é xantopsia. Ok, obrigada, Wendy. Então, os diuréticos, eles entram como uma ferramenta para, né,
para a gente conseguir compensar nosso paciente. Bora lá. A digoxina, vamos deixar ela por último. A ivabradina, eu já vou até passar aqui. Não, vamos começar aqui com a pesca, da pesca, porque esse vai sair primeiro. Hidralazina nitrata. Em que circunstância? Se não puder usar IECA e BRA, né, por contraindicação, eu tenho uma possibilidade de usar hidralazina nitrata. Como diminuíram as contraindicações a IECA e BRA, a gente está usando menos hidralazina nitrata, né? Hidralazina é o quê? Faz parte de que classe de drogas? É um antipertensivo, vasodilatador direto. Então, ele promove hipotensão. Nitrato faz vasodilatação. Então, é uma casadinha que normalmente promove diminuição do pressório, tá? Quanto maior a classe funcional do paciente na ICFE, como é a pressão basal dele? Raciocina aí. Quanto maior a classe funcional, como é a pressão basal? Mais baixa. Mais baixa. Então, nem sempre ele tolera essa casadinha, tá certo? Mas é uma possibilidade, é uma ferramenta. A gente sabe que a gente pode precisar usar, né? Uma das situações é essa. Se eu tiver contraindicação ao IECA e ao BRA, eu não vou ter que BRA e coloco a casadinha hidralazina nitrata. E a outra situação... Então, a outra situação são vários Is, tá? Porque o estudo mostrou benefício em um perfil específico de paciente. Ele tem que estar sintomático, a despeito da terapia otimizada, ou seja, ele está usando tudo bonitinho e tem sintoma. Ele tem que ser, o que mais? Classe funcional 3 e 4. E ele tem que ser o quê? Afrodescendente. Tá? Só teve benefício dos afrodescendentes, classe funcional 3 e 4, sintomáticos, tá? Então, aqui, ó. Afrodescendentes, classe funcional 3 ou 4 e sintomáticos. É tudo I, não é ou, é tudo I, tá? Ou na substituição ao inibidor da neprilisina, IECA ou BRA, se tiver contraindicação. Essa seria a indicação de hidralazina e nitrato. A ivabradina, eu já vou colocar aqui. A ivabradina entra como uma indicação também bem afunilada, tá? Para pacientes com fração de ejeção menor ou igual que 35%, classe funcional 2 a 4 e frequência cardíaca acima de 70, que é uma droga que reduz frequência cardíaca, e sintomáticos, tá certo? Seria uma indicação bem afunilada. Lembre que o paciente está usando beta-bloqueador, né? Então, ele tem que ainda assim manter uma frequência cardíaca acima de 70. E assim como na DAC, beta-bloqueador, quanto maior a dose que a gente puder usar, melhor. O paciente vai ter maior benefício, tá? Tanto do beta-bloqueador, quanto do IECA, quanto do BRA. O único que não precisa chegar em dose máxima é a espironolactona. A espiro, a gente usa dose pequenininha, 25 meses, que é só para remodelamento. Ela já, dose baixa, a gente já resolve. E a digoxina, com a indicação... A terapia está otimizada, mas está com sintoma de baixo débito, né? Que a gente lembra que ela aumenta a força de contração. Então, a digoxina, deixa eu passar e depois eu volto. Ah, tá, eu acho que eu botei lá para frente. Então, a digoxina vai entrar naqueles pacientes que têm sintomas de baixo débito. Estou com terapia otimizada e uso a digoxina para... Oi? Então, veja só, a furosemida vai fazer diurese. Então, a furosemida é um paciente que está encharcado. A digoxina é um paciente que está com baixa perfusão. E pode ter as duas coisas também. Mas não entendi seu raciocínio. Ela é a última mesmo. Hoje a gente sabe que ainda mais depois que entrou o SGLT2, a gente tem precisado menos dela. E a gente quer precisar menos dela, porque o nível tóxico e terapêutico é muito próximo. Mas, os pacientes que têm sintomas de baixo débito, a gente pode utilizar, tá certo? Vamos em frente. E aqui, só para vocês terem ideia, na IC-FEP, que é quando eu tenho fração de ejeção acima de 50, ou na intermediária, que fica ali entre 41 e 49, o que tem um nível de evidência melhorzinho é o inibidor da SGLT2, que é 2A. Então, o que a gente usa na prática? O que usa para IC-FEP? Inibidor da SGLT2. Tá certo?
estuda 2B. Fica ali em cima do muro, não sabe se vai para um lado, não sabe se vai para o outro. Então, é o inibidor da SGLT2, foi a única que tem uma melhor comprovação para esse efeito. Que foi um grande ganho, viu? Que até recentemente não tinha nada para esse efeito. Nada, nada, nada. Bora lá, respira. Homem, 68 anos, com quadro de angina de longa data, apresentou IAM sem supra de ST há 2 anos. E o eco revelou uma insuficiência cardíaca com redução da fração de ejeção. Então, ele tem DAC e ele tem IC, né? Ele tem uma IC de etiologia isquêmica, ele infartou, na verdade, ele tem as duas formas. Ele continua sua medicação doméstica prévia, então ele já usava AS, diltiazem, que é BCC de hidro, não de hidro, não de hidro, tá? Então ele usa um BCC não de hidro, o enalapril e o nitrato sublingual de demanda. Na alta, associaram para ele atorvastatina e atenolol. Ele teve apenas poucos episódios esporádicos de angina estável, que são aliviados com nitrato sublingual ou com repouso. Qual a conduta para o manejo adequado desse caso? Pensa, lê, tá? E depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. Faz aí na cabeça. O que é que usa para quem tem DAC? O que é que usa para quem tem IC? Tem droga que se repete, né? O que está faltando? Inclusive, um negócio que está faltando aí. Vamos de quê? Aumentar o atenolol? Caso não esteja em dose máxima, foi isso que você falaram? B? Tá. O grande problema, eu posso usar atenolol de tiazem? Não posso. Atenolol é a primeira opção para IC? Não, não é mais. Lembra? É um beta-bloqueador, mas a gente prefere quais são? Carvedilol, metoprolol e bisoprolol, tá? Então, alguém tem mais alguma sugestão? D? C? Bora ver o C? Tá, que alguém falou aqui. Suspende a atenolol e aumenta o diltiazem. Tem certeza? Veja só. O beta-bloqueador reduz mortalidade. O BCC não reduz mortalidade. Na dividida, não é para ter dúvida, tá? Na dividida é para o beta-bloqueador sempre. A não ser que eu tenha alguma contraindicação a ele. D. Interrompeu o diltiazem, tá? E substituiu o atenolol por metoprolol. Eu iria de D. Então, a gente não vai usar BCC não de hidro junto com o beta-bloqueador. A gente tira o BCC não de hidro, bota um beta-bloqueador adequado para a insuficiência cardíaca e a gente vai tentar chegar na dose máxima. Agora, vamos fazer um parêntese aqui de uma coisa importante que eu me lembrei. Veja só. Na aula de hipertensão, a gente viu que se o paciente for usuário de cocaína, ele não pode usar beta-bloqueador. Lembram disso? Lembra? Pronto. Se o paciente é portador de DAC e ele é usuário de cocaína, tá? Ele não pode usar beta-bloqueador. A gente usa o quê? BCC não de hidro. Porque a gente viu que o BCC não de hidro é legal, tem um efeito anti-anginoso, né? Mas não é a primeira opção, porque o beta-bloqueador reduz mortalidade. Posso usar os dois, eu vou usar o BCC não de hidro, e quem tem contraindicação no beta-bloqueador, presta atenção. Ok. Se o paciente for portador de insuficiência cardíaca e ele tiver, vamos supor que essa criatura também é usuária de cocaína, tem uma contraindicação, só para a gente raciocinar, ao beta-bloqueador. A gente vai usar o BCC não de hidro. Se o paciente for portador de IC e for usuário de cocaína, eu não posso usar o beta-bloqueador. Eu vou usar o BCC não de hidro, de substituição. E aí? Eles não podem usar nenhum dos dois, nem o tipo, nem o que não é tipo. Não, o usuário de cocaína não pode usar o beta-bloqueador. Por quê? Porque o beta-bloqueador faz hiperexpressão do receptor alfa. E aí, quando o paciente usa cocaína, ele tem muito mais efeito adverso da cocaína, tá? Então, a gente não usa o beta-bloqueador.
Se o paciente é portador de doença arterial coronária, a gente vai usar o PCC não de hidropiridina, porque tem um efeito de qualquer forma antiangiolítico. O efeito notrópico negativo é primo do beta-bloqueador, né? Ele só não mostrou redução de mortalidade, mas ele se parece. Só que na IC a gente não usa. Por que a gente não usa? Vamos raciocinar. Na hora em que eu uso o beta-bloqueador na IC, eu não posso piorar sintoma? A gente vai atuar em mecanismo compensatório. Eu vou fazer efeito notrópico negativo no coração que está lá batendo meia boca. Então, eu posso descompensar esse paciente quando eu entro com o beta-bloqueador, tanto para hipotensão, ele pode começar a fazer hipotensão, quanto congestão. Certo? Só que a gente mantém porque a gente sabe que ele vai viver mais, então ele vai bagunçar para arrumar. Tá? Tem estatística, 30% dos pacientes dão a cambaleada na hora que eu boto o beta-bloqueador, dá uma piorada. Eu vou manejar isso com outras drogas. Se ele piorar com congestão, eu dou uma aumentadazinha no diurético, até ele se adaptar. Tá? Se ele fizer hipotensão, eu diminuo o IECA, diminuo o beta-bloqueador, diminuo o diurético, para tentar ele manter. Mas eu me esforço porque o beta-bloqueador reduz mortalidade. O PCC não de hidro, não. Ele vai entrar para bagunçar, e aí? E aí, nada. Então, assim, se o paciente tem DAC, o raciocínio vale. Por quê? Porque o PCC é antiangiolítico. Então, vai me ajudar de alguma forma. Mas na IC, vale. Tá? Isso é uma coisa importante para a gente ter em mente. Ali, os 3 beta-bloqueadores que a gente prefere. Bom, vamos falar um pouquinho da fibrilação atrial, tá? Vamos lá. Vamos supor que eu estou diante de um paciente com FA estável hemodinamicamente. Então, o paciente chegou para mim no meu consultório, de rotina, e ele está em FA. Quais são as possibilidades terapêuticas para esse paciente? O que eu posso fazer para ele? Bem, qual é o raciocínio que você está fazendo, Duda? É porque da questão da arritmia, eu acho que o beta-bloqueador ajudaria a regular a frequência cardíaca, não a frequência do ritmo. Tá, mais ou menos. Vamos melhorar um pouquinho mais esse raciocínio. Se ele está em fibrilação, eu posso cardioverter a criatura? Não. Não. Depende de quê? Se ele pode, se ele precisa. Se ele pode, se ele precisa. Como é que eu sei, primeiro, se ele pode? Pode, é o... É seguinte. Pronto, peraí, segura esse raciocínio. Primeiro, se ele pode, você já está lá na frente. Calma. Primeira coisa. Pronto. Mas a primeira coisa, antes de tudo isso, tá? Se eu pego esse paciente, por exemplo, na emergência, mas está estável hemodinamicamente, para eu saber se eu posso, tá? Cardioverter. Eu tenho que afastar que ele tenha o quê? Ah, sim. Trombo intratrial, tá? Primeira coisa, eu estou pensando em cardioverter um indivíduo. Será que eu posso cardioverter agora? A primeira coisa que eu penso, né? Eu tenho que afastar que não tenha trombo no átrio. Porque na hora que eu for cardioverter a criatura com trombo no átrio, o trombo vai sair na mesma hora. Qual é o exame para ver se tem trombo no átrio? Eco. O quê? Transtorácico? Não. Transesofágico. Tá? Preciso fazer um eco transesofágico para ver átrio melhor. Transtorácico pode nem sempre ser feito. Então, o protocolo é eco transesofágico. Então, essa é a primeira coisa para saber se eu posso. Tá? Você já está no raciocínio um pouquinho na frente. Segura um pouquinho. Tá? Então, eu posso cardioverter o paciente, mas posso também resolver deixá-lo em fibrilação atrial. O que vai me fazer pender para um lado ou pender para o outro? Quais são as vantagens de um lado e quais são as vantagens do outro? Ele pode estiver fibrilando para gerar um. Se ele estiver fibrilando, ele pode gerar um trombo. Você quer chegar aonde? Gerar um trombo, pode construir uma. Tá, então você está dizendo que você quer cardioverter. Pronto. Então, a cardioversão, de fato, melhora a performance cardíaca. Né? É fato. Só que o problema é quando o paciente tem um risco basal alto de recidiva. Esse é o problema. Porque o que acontece? Se o paciente tiver risco alto de recidiva, toda hora ele vai estar em FA, está indo na emergência.
tá? Ou está desprotegido daquela FA. E aí? Oi? Não capaz. Calma. Aí a gente poderia pensar em ablação, tá? A gente pode fazer uma ablação. A depender do paciente, se for da recidivante, a gente pode fazer uma ablação, tá? Mas, veja só, o que me diz se esse risco ele é alto ou não? Muito sobre a doença estrutural desse coração. Aqueles pacientes que têm um coração muito dilatado, muito grande, quanto maior a alteração estrutural, maior o risco de recidiva da FA. Então, quando a gente pega aqueles corações enormes, eu já sei que a recidiva vai ser alta. É um perfil de paciente que a gente evita cardioverter, porque a gente já intui que ele vai recidivar, ele vai recidivar, ele vai recidivar. Então, nesses pacientes com doença estrutural importante, a gente opta em deixa quieto, deixa em FA. Mas se eu for deixar em FA, tá? Eu vou precisar evitar as duas complicações que a FA tem. Como vocês já falaram, que é a formação de trombo. A gente vai avaliar qual é o risco de trombose desse paciente. E a outra, qual é o outro risco da FA? Pode evoluir para outro antibiótico. Para FV. Enquanto é o átrio fibrilando, é normal. Na hora que o fibrila, a probabilidade de ter uma instabilidade hemodinâmica, o paciente paranematite é enorme. Então, sim, eu preciso, então, a gente vamos definir na cabeça da gente. FA, vamos resolver. O paciente merece uma cardioversão? Acho que merece. Ó, o coração não é tão grande, o átrio não é tão grande. Vamos fazer cardioversão, vamos afastar o trombo, faz o trombo o esofágico, tá? E faz a cardioversão. Beleza. Não, vou deixar em FA. Vou deixar em FA, então, o que a gente vai fazer? Vamos evitar as duas principais complicações. Vamos começar pela fibrilação ventricular, tá? Quais são as drogas que eu posso associar para esse paciente para evitar que a FA vire um FV? Drogas que inibem condução atrioventricular. São 3. Beta-bloqueador. VCC também, então. Ok. E a terceira opção, a digoxina, que é bem meia boca, mas está lá na lista. Não é a nossa primeira opção. É a opção beta-bloqueador mesmo. Então, o paciente vai usar um beta-bloqueador, ou um BCC, ou a digoxina para evitar um FV. Aí a gente vem para aqui o colega de azul, como é seu nome? Gabriel. O que Gabi falou, tá? Que ele já estava no raciocínio aqui na frente, que a gente vai ver agora. Ok, deixei meu paciente em FA. Vou usar um beta-bloqueador, ou um BCC ou digoxina. Mas, e o trombo? Vamos calcular se esse paciente tem risco alto de trombose. Aí a gente vem para um mnemônico chamado Chades-VA, que é um mnemônico que para cada letrinha eu tenho uma situação e a gente vai contar mesmo, pontuar. Então, paciente portador de insuficiência cardíaca, 1 ponto. Hipertenso, 1 ponto. Maior que 75 anos, 2 pontos. Diabetes, 1 ponto. Se já teve um AVC, um acidente isquêmico transitório, 2 pontos. Doença vascular, ou infarto, ou obstrutiva periférica, ou tem placa na aorta, 1 ponto. 65 a 74 anos, 1 ponto. Se eu fechar 2 pontos ou mais, já significa que ele tem um alto risco de formar trombo. Então, ó, eu tenho, a princípio, uma indicação de usar o quê? Anticoagulante, antiagregante, antiembolítico. Anticoagulante, tá? Para evitar formar o trombo. Aí, se o Chades-VA for maior ou igual que 2, né? Ou seja, olha, tem um alto risco de trombo. Vamos ver se eu posso usar o anticoagulante, que vai me dizer se eu posso, é o Hasbled, que também é um mnemônico, que também é pontuação, tá? Então, aqui, hipertensão, só que no caso descompensada, sistólica acima de 160, conta 1 ponto. Alteração de função renal ou hepática, 1 ponto para cada. O mesmo AVC, que está cá contando 1 ponto, que está com todos os pontos, ou ele está aqui e está aqui. Ele aumenta o risco de trombo, mas aumenta o risco de sangramento, tá? Histórico de ou predisposição de sangramento, 1 ponto. Um RNI lábio, 1 ponto. A gente vai ver já já o que é isso. Mais que 65 anos, 1 ponto. E o uso concomitante de drogas ou álcool, né? 1 ponto para cada um. Se o Hasbled for maior ou igual que 3,
tá? É uma contraindicação a anticoagular, porque o risco de atrogenia de sangramento é alto. Com uma observação, tá? O Hasbled, ele foi avaliado com warfarina, não foi com os novos anticoagulantes. Por isso que, na prática, a gente vê que alguns cardiologistas usam os novos anticoagulantes, mesmo com Hasbled alto, porque sabe que ele foi baseado na warfarina, tá? É um off-label que se faz. Não sei nem se é off-label. Desconsidera o estudo, porque foi com warfarina, os novos anticoagulantes são menos, e bota e mesmo que vai dar. Diga, Gabi. Sempre. Se não tiver trombo, não tem teste. Se tiver trombo no átrio, ele tem que anticoagular. Se tiver trombo, não tem nada. Não conto nenhum nem outro. Já tem o trombo lá. Aqui é para calcular risco de trombose. Para saber, é profilaxia. Então, se já tem trombo, não conta Chagas, não conta Hasbled, não conta ninguém. Tem que anticoagular. Caso a gente gostaria de um paciente, por exemplo, a gente faz não tem dados, mas aí a gente vê no próximo deles, eu não estaria muito. Sim. Aí a gente teria que fazer isso. Isso. Então, mas nesse caso aí, se eu estiver lá na emergência lá, o paciente chegou, eu vou pegar e vou cardioverter ele, né? Tá. Aí, usar o anticoagulação. Peraí, você vai cardioverter. Não vou cardioverter. Tá. Aí eu vou fazer a anticoagulação. E eu vi que a pontuação deu maior que 3. E eu não tenho medicação, eu não salvo. Aí você não E aí, o paciente lá aí o máximo que a gente usa é o AS. É o antiagregante. e deixa ele lá. É o beta-bloqueador. Ele está usando o beta-bloqueador. Estou usando bem. Mas... O que o chá de base, que caso da não é anticoagulação. O beta-bloqueador ele vai usar. sim. Tá certo? E eu não vou anticoagular, porque o chá dele veio alto. Então eu posso antiagregar. É o que a gente faz com o plano B. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Coagular é diferente de antiagregante. Tá? Antiagregante, eu quero que vocês levem isso. Antiagregante é para doença de vaso. Eu visualizo aquela placa, tá? Que pode fissurar a qualquer momento, tá? Formando um trombo naquela fissura. Então, eu vou modular a resposta plaquetária a uma fissura de trombo. Isso é uma coisa. Doença de vaso é igual a antiagregante. Doença de câmaras cardíacas, né? Dilatação com estase é uma anticoagulação. É outra coisa, tá? Agora aqui. Respira aí fundo. Espreguiça. Levanta um pouquinho, ó. Mexe as pernas. Tô falando sério. Bora. Levanta um pouquinho aí. Ó. Pescoço. Que é possível de cérebro de vocês. Respira e vamos. Paciente feminina, 36 anos, usuária crônica de anticoncepcional oral, tem diagnóstico de uma trombose venosa profunda após imobilização do membro inferior direito por fratura local. Foi indicado anticoagulação oral. Foi indicado certo? TVP é anticoagulante que faz? Não, é antiagregante, né? TVO. Peraí, para tudo. Respira aí, oxigena esse cérebro, pelo amor de Deus Cristo, meu pai. Antiagregante desfaz trombo? Não. Anticoagulante desfaz trombo? Sim. Trombolítico desfaz trombo? Sim. O que muda entre o anticoagulante e o trombolítico? A velocidade. Né? Então, o trombolítico desfaz trombo na hora. O anticoagulante desfaz trombo em semanas a meses. Quem sangra mais? Trombolítico. Então, eu tenho que ter alguma situação que justifique o risco de sangrar mais. Tá? Então, trombolítico, quais são as indicações? AVC isquêmico. Se eu tiver um AVC isquêmico, né? Na janela terapêutica, porque se passou da janela terapêutica, o que acha isso? Janela terapêutica, o que é isso? Sim, é o tempo em que eu ainda tenho célula viável para eu fazer trombose. Então, se eu tenho uma AVC isquêmico, não tenho as milhares de contraindicação, 3 páginas de contraindicação, né? Não tenho um indício de sangramento, paciente tem mais de 18 anos,
eu tenho um déficit significativo, porque no AVC a gente tem essa questão, né? Não é qualquer AVC. Um AVC muito leve, a gente ainda assim bota na balança. Por quê? Porque o trombolítico pode sangrar a cabeça e acabou, game over. Então, eu preciso botar na balança o risco, tá? Risco-benefício. Então, se eu tenho um trombo arterial, tá? Eu estou fazendo isquemia, estou perdendo célula viável, e eu estou na janela terapêutica, aí sim eu trombolizo. Isso serve tanto para AVC quanto para infarto. Infarto com supra. Também porque, ó, eu boto na balança risco-benefício. Infarto com supra é um infarto transmural. É um infarto em que eu posso evoluir com insuficiência cardíaca. Então, também na janela terapêutica. Então, trombos arteriais. Estou falando isso. Trombos arteriais, em que eu tenho a viabilidade de célula pós-trombo ainda, né? No AVC, no infarto, a gente tromboliza. Outra situação que a gente tromboliza, TEP maciço com instabilidade hemodinâmica. Trombólise também, tem péssimo, tá? O resto, o trombo está na perna, deixa ele quieto na perna lá, a gente usa um anticoagulante. Aí o paciente chega. Ah, doutora, mas venha cá, eu li no Google que se o trombo desgarrar da perna e vier para o pulmão, eu posso ter uma TEP e posso morrer. É verdade? Sim. É verdade. Como é que eu vou contra-argumentar esse paciente? Ele quer trombolizar a perna do trombo na perna. Ele no Google também que a trombólise desfaz o trombo agora. Ele pode sangrar. Isso pode sangrar. O que a gente vai conversar é risco-benefício. Não justifica o risco. Você vai estar orientado. Se tiver dor torácica, se tiver dispneia, a gente vai para a emergência. Né? O paciente tem que ser orientado em relação aos sintomas de risco. Então, a gente viu que passar uma anticoagulação para a criatura foi bem prescrito. Beleza. O médico prescreveu varfarina e associou heparina por 3 dias. A conduta foi correta? Depende do chefe. Quer dizer, pode parar. Já está com trombo. Não tem nem Chaves, nem Hasbled, não tem nada. Tá? É tratamento aqui. Hasbled, Chaves é FA no paciente sem trombo para eu avaliar o risco de trombo. Então, aqui a criatura está com trombo na pele. Eu tenho que esfacular a criatura. Não vou deixar lá esse trombo. O que eu quero saber é se foi certo a prescrição da varfarina e por que precisou de heparina 3 dias. Só foi porque ela tem um efeito patrombólico. Como é seu nome? Camila. Me explica melhor isso, Camila. Tá certinho. Isso, ela bagunça tudo. Isso ela bagunça. Aí você precisa balancear. Mas aí depois você pode retirar. Volta normal. Pronto. Bora saber por que no início bagunça. Tá certo? Então, vamos lá. Ver como é que a varfarina atua. Então, a varfarina é um anticoagulante que atua de que jeito? Alguém leu sobre isso? Pode me ajudar aqui nessa foto? Evitando a coagulação por causa da Que pronto. Então, peraí. Vamos começar do começo. Então, a gente tem fatores de coagulação que são dependentes da vitamina K. Que são... Quais são os fatores dependentes de vitamina K? 2, 7, 9 e 10. 2, 7, 9 e 10. Então, aqui, ó, a gente vê isso aqui. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, para formar o precursor da protrombina em protrombina, eu tenho a oxidação da vitamina K. Beleza. Só que essa vitamina K, ela vai ser reciclada, porque eu estou diante de um sistema hemodinâmico, então a todo momento está formando fator de coagulação. Então, eu reciclo, uso de novo, reciclo, né, a vitamina K, uso ela de novo, então eu reduzo ela para ela ser oxidada de novo, eu reduzo ela para ela ser oxidada de novo e formando os fatores de coagulação. Pronto. O que acontece? Quem faz essa ligação é essa enzima chamada vitamina K óxido redutase. Então, a varfarina, ela é um fake. Ela se parece com a vitamina K, e aí a enzima, ao invés de se ligar à vitamina K verdadeira, se liga à varfarina. Então, eu não tenho a reciclagem da vitamina K. Isso faz com que os fatores 2, 7, 9 e 10 diminuam muito. Isso que eu tenho um efeito, né, anticoagulante. O problema é que a gente tem um anticoagulante
endógeno, que é quem? A proteína C, que cai antes dos fatores 2, 7, 9, 10. E ela também depende da vitamina K. Como ela cai antes, eu passo um período em que eu tenho um estado protrombótico, porque eu estou diante de uma diminuição de um anticoagulante natural meu. Então, durante esse período, que é entre 48 e 72 horas, que eu inicio a varfarina, eu tenho que associar a heparina para o paciente não fazer câmbio, tá? E aí, depois de 48 e 72 horas, o 2, o 7, o 9 e o 10 já despencaram. Então, o efeito anticoagulante prevalece. A proteína C vai continuar baixa, mas a queda dos demais vai ser mais significativa e o efeito anticoagulante vai prevalecer, certo? Então, o colega fez certinho. Ele colocou o anticoagulante e associou a heparina por 3 dias. É isso que a gente precisa fazer, quando for a varfarina, tá? A proteína C é um anticoagulante natural nosso. E ela também depende da vitamina K, então eu vou diminuir a proteína C, só que ela cai antes dos fatores de coagulação. Então, nesse ato em que caiu a C e o 2, o 7, 9, 10 não caíram ainda, eu fico no estado trombótico, tá? Ok, então a gente viu que a conduta do colega foi correta. Qual o parâmetro para definir se o paciente está bem medicado? O que é que eu vou fazer? Vou coletar o quê? Qual é o exame de laboratório para saber se está detido? RTP com RNI, que é o tempo de protrombina. Eu esqueci o seu nome. Matheus. Eu achei que era Gabriel, mas quando ele disse que era Gabriel, eu sabia que não era Gabriel, estava errado. Então, o TP, na hora que eu solicito o TP, ele vem com esses 3 parâmetros laboratoriais no laboratório. Tá? É o tempo de protrombina. É um exame, tá? Que faz parte do coagulograma do paciente. Então, ele vem o TP em segundos, tá? Aqui a gente tem a variação da normalidade, vai de 11 a 14,6 segundos, é a população em geral. RNI, que ó, é a relação normatizada internacional, que varia de 0,91 a 1,25, e a atividade em percentual, que vai de 120 a 70. Vamos entender por que precisa disso tudo, né? Então, esse RNI é a relação do valor do TP do próprio paciente, tá? Pela média dos valores de TP dos indivíduos normais, elevado ao índice de sensibilidade internacional. Isso é para tentar padronizar, porque isso é importantíssimo como uma ferramenta terapêutica. Então, se o paciente estiver aqui em Salvador, se estiver no Rio Grande do Sul, se estiver na Amazônia, tá? Para a gente ter um parâmetro comparativo dos exames. Então, quando eu inicio o tratamento com a varfarina, o meu objetivo é deixar um RNI entre 2 e 3. Um RNI de 1, só para a gente ter ideia, equivale a um TP de 100%. Isso é o indivíduo normal, tá? Quando eu aumento o RNI, a atividade em percentual reduz. Por isso a balancinha, para vocês entenderem, tá? Então, quanto maior o RNI, mais anticoagulado o paciente está. Então, a atividade do TP é menor. Certo? Então, vamos visualizar aqui para a gente entender. Imaginar que eu tenho uma criatura qualquer aí que eu prescrevi um comprimido de varfarina por dia para ela. Imaginar que é essa pacientinha da trombose na pele. Aí ela vem para mim, tá? Com 7 a 10 dias eu solicito o TP com RNI. O RNI vem de 1,5. Faz o quê? Aumenta? Aumenta a dose da varfarina ou não? Não. Tá na faixa de calores. Tá na faixa terapêutica? Não, é de 2 a 3. De 2 a 3. Ah, não, 2 a 3. Eu vou tirar. Como é que você vai tirar a varfarina? Então, A varfarina é um anticoagulante. é isso. Eu quero aumentar o TP, eu vou ter que aumentar a dose da varfarina. Tá? Então, todo mundo entendeu que a gente tem que aumentar a dose da varfarina? Eu vou botar a heparina nesse caso. Calma, a heparina está aí, Duda, porque a gente já viu que a heparina está aí. Já tá. Já tá. Então só. Tá, é só para a gente aprender o raciocínio da varfarina. Vamos supor que eu botei 2. O RNI foi para 3,6. Passou. E aí? 1,5? 1,5. Vamos lá. 1,5.
3,2. Socorro, misericórdia. Faz o quê? 1 e 1/4. 1 e 1/4 é uma possibilidade, ó? Ainda tinha. Ok. 2,7. Aleluia, irmão. Aí, o que acontece? A paciente está lá na paz do Senhor, eu digo, olha, vai ficar com essa dose, viu? Um comprimido e 1/4. Aí, ela vai usar um antibiótico. Doutora, estou com pneumonia, vou usar um antibiótico. Socorro. Vai mexer? Vai ter que coletar o TP com RNI na vigência do uso do antibiótico para a gente ver se vai alterar. Por quê? Porque antibiótico, alimentação, se a alimentação for rica em vitamina K, pode precisar aumentar a dose. Por exemplo, couve, né? O paciente que come muita couve, ou melhor, nem é que come muito, porque se for contínuo, a gente ajusta, mas assim, que modifica a alimentação, fases come mais, fases come menos, interfere no TP com RNI. Então, várias circunstâncias interferem no TP com RNI. O paciente ele tem que ter uma indicação social. Ele tem que ter cognição para ele entender que esse é um exame que ele precisa fazer com frequência. Se entrar alguma medicação extra, a gente vai ter que ficar de olho. Por isso que a gente fala em contraindicação social. Então, anos atrás, a gente tinha uma paciente que era de uma comunidade de índios. E ela morava nessa comunidade. E isso tem muitos anos, eu não me recordo se o rio tinha que estar alto ou baixo para eles poderem chegar aqui. Então, eu não podia depender do rio. A criatura começa a sangrar lá e aí o rio não colaborou. Faz o quê? Ela não pode anticoagular. É uma contraindicação social. Né? Então, assim, tem que ter cognição e tem que ter acesso ao médico para usar a varfarina. Isso fez com que... não vou falar isso aqui é muito teórico, tá? Pois é que se alguém perguntar, você vai falar. Não vou falar muito teórico. Então, isso faz com que crie espaço no mercado para os novos anticoagulantes, que são muito mais práticos, mas também mais caros. Agora, venceu patente, né, do rivaroxabano, tornou-se mais acessível. Mas quando não tinha vencido a patente, o tratamento era em torno ali de R$350, R$330 mês. Então, nem todo mundo consegue manter esse tratamento. Tá? Essa tabelinha é nova, tá? Eu fiz para vocês, porque também sempre surge essa dúvida do uso das heparinas. Então, vamos fazer um parêntese aqui nesse slide. A gente tem a heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular. São anticoagulantes, né? Parenterais. A heparina não fracionada, ela é mais barata, tá? Quando eu vou fazer, por exemplo, eu vou prescrever a heparina não fracionada para prevenção de uma TBP, para profilaxia, a dose é padrão. É 5.000 unidades de 8 em 8 ou de 12 em 12. Tá bom, é assim para todo mundo. Ok? Se eu for fazer profilaxia com heparina de baixo peso, é baseada no peso. Tá? Só para vocês brincarem. Tá? A heparina de baixo peso, a dose depende do peso do paciente. Então, se eu for fazer a heparina de baixo peso para prevenção, eu vou usar 0,5 miligrama por quilo por dia. Vamos supor que eu tenha 60 quilos. Eu vou usar, 30 miligramas uma vez ao dia. Prevenir. Beleza. Profilaxia não precisa de exame nenhum. É prevenção. Eu não estou tratando. Estou prevenindo. Tá? Então, na profilaxia, eu não preciso monitorizar exame de nada. Ok. Vamos para uso terapêutico. Uso terapêutico, vou começar por baixo. A heparina de baixo peso, é baseada no peso do paciente. Então, fica 1 miligrama por quilo a cada 12 horas. Então, vamos imaginar aqueles meus 60 quilos, vai ficar agora 60 miligramas de 12 em 12 horas. E acabou. Não precisa monitorizar nada. É isso aí. Tá? Não precisa ficar fazendo exame. Agora, se eu for usar a heparina não fracionada, o uso terapêutico é em bomba de infusão contínua. Aí, em bomba de infusão contínua, tá? A heparina em bomba, a gente precisa monitorizar. Que aí a gente monitoriza o TTPA, tempo de tromboplastina parcial ativado. E aqui, o TTPA ele tem que estar entre uma vez e meia a 2 vezes e meia o valor do. Mesma coisa do RNI, que tinha que estar lá entre 2 e 3. Aqui o TTPA tem que estar entre 1 vez e meia a 2 vezes e meia. E aí, como é que funciona isso? Colhe sangue de hora em hora.
Vai lá, o pobre do interno, geralmente interno. Escolhe sangue e leva no laboratório. Aí, tá com o TTPA, diminui a vazão, tá? Tem bomba de difusão contínua, é super simples de lidar. Diminui a vazão ou aumenta a vazão, tá? As pessoas normalmente têm medo de bomba de difusão. É um método muito seguro, porque na que eu desligo ali, não tem mais nada entrando, tá? Eu aumento a vazão, diminuo a vazão, de acordo com o resultado do exame do paciente. A heparina não fracionada, ela é indicada para pacientes com clearance menor que 30, tá? Com um renal crônico, com clearance menor que 30, a heparina não fracionada, a heparina de baixo peso, ela não pode ser utilizada. Mas a heparina de baixo peso é muito mais prática para uso, né? Muito mais prática para uso, mas também é mais cara para uso também. Então, a gente já viu aqui, os trombolíticos desfazem trombo. A gente viu que eu preciso ter viabilidade de célula pós-trombo para que valha a pena o risco-benefício de desfazer o trombo naquele momento. Anticoagulante desfaz trombo, mas em semanas a meses. Então, exemplos, paciente com fibrilação atrial, que a gente viu, paciente com PVP, que a gente viu. E o antiagregante é aquele paciente que tem doença de vaso. Vamos imaginar, um paciente que tem doença de vaso e que tem fibrilação atrial com indicação de anticoagulação, eu posso usar anticoagulante e antiagregante no mesmo paciente? Sim. Posso. Antigamente a gente não usava, a gente achava o seguinte, tá anticoagulando, já é maior do que o antiagregante, deixava só com anticoagulante. Hoje a gente sabe que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá certo? Agora, tem estudos que mostram que se eu for associar, é mais seguro usar o clopidogrel em relação ao AS, com risco de sangramento menor, tá? Isso é um detalhe, tá bom? Um detalhe, só para vocês aprenderem. E dos anticoagulantes orais, então, só para a gente ter uma noção, ó, a gente tem a varfarina, que a gente viu que é antagonista da vitamina K, e eu preciso de exame de controle, a gente viu o TP com RNI. A gente tem a dabigatrana é inibidor direto da trombina, ele também precisa de tempo de trombina, de exame, né? Tempo de trombina e tempo de coagulação, sendo que é um exame mais estável, é uma droga mais estável, apesar de eu precisar de exame e controle, aquela bagunça da varfarina, mexeu com comida, vai ter que mexer também com RNI, entrou antibiótico, vai ter que mexer, se entrar de convulsivante, socorro meu pai, vai ter que mexer porque interfere muito. Então, houve uma evolução natural do mercado. Então, passou da varfarina, que é altamente, né, tem várias interações, digamos assim, para a dabigatrana, que ainda exige exames, mas tem uma estabilidade maior, para o rivaroxabano e o apixabano, né? O rivaroxabano e o apixabano trazem uma dica no nome deles, porque eles têm um XA aqui, ó. Então, ele é bloqueador do fator 10 ativado. Então, rivaroxabano, apixabano, tá? XA, que faz o bloqueio do fator 10 ativado. São os novos anticoagulantes, que hoje a gente já consegue usar com, sei lá, 50, 40 reais, a gente já consegue usar o rivaroxabano hoje, depois que venceu o patente. Tá? Pode vir. Heparina? Esse aqui? Isso. Pronto. Hoje, se usa ainda. No SUS, volto. E aí, como é que estão? Eu vou parar aqui a gravação, né? Porque a gente vai fazer chamada. Cadê? Universitário.
mouse tá lá, é?